Olá, sou Vitória Guimarães, sou estudante de Ciências Sociais aqui na UFV e hoje vou apresentar minha pesquisa de iniciação científica intitulada Ciência e Gênero, uma análise da produção científica dos docentes do CCA da UFV, que foi orientado pela professora Ana Luiz, do Departamento de Economia Rural, e co-orientado pela Tatiane Gomes, que é doutoranda no programa de pós-graduação em Economia Doméstica. É importante dizer que esse trabalho é um desdobramento das preocupações que a Tatiane vem levantando em sua tese, considerando as desigualdades de gênero na carreira docente, sobretudo no Centro de Ciências Agrárias da UFV. A UFV, e especificamente o CCA, apresenta uma situação muito curiosa, porque quando a gente analisa o percentual daqueles que se titularam doutores entre 2017 e 2020, a gente observa um equilíbrio nos percentuais de homens e mulheres. Mas olhando para a distribuição percentual dos docentes por centro de ciências, nós observamos que esse desequilíbrio não é refletido aqui, ele não é refletido na inserção de mulheres no corpo docente. A gente se propôs essa pesquisa a investigar por que isso acontece e o caminho que a gente escolheu foi o da produtividade científica, de investigar a produtividade científica, pensando que ela é um dos pilares, ela é um dos elementos centrais da carreira acadêmica. Então, nosso objetivo geral é analisar os aspectos relacionados às assimetrias de gênero entre os docentes no Centro de Ciências Agrárias do UFV, e os nossos objetivos específicos são 4: caracterizar a distribuição percentual dos docentes da UFV, considerando o departamento de lotação, o estado civil e a produtividade por estado civil, compreender a forma como se estabelece a produção científica de professores e professoras vinculados ao CCA, escrever a distribuição de orientandos por docente, considerando o sexo de ambos e o nível de orientação, e verificar a distribuição das bolsas de produtividade no Centro de Ciências Agrárias. Para atingir esses objetivos, nós realizamos primeiro um levantamento nominal dos docentes vinculados ao CCA em julho de 2021. Nós analisamos depois o curriculados, buscando informações de perfil, produtividade de parcerias, e depois nós realizamos uma análise estatística descritiva através de tabelas cruzadas na SPSS, buscando realmente fazer esse mapeamento, uma caracterização geral, uma análise bem descritiva mesmo de como que está essa produtividade no CCA. Para nos ajudar a ler esses dados, nós partimos então da noção de relações desiguais de gênero, que seria considerar que as mulheres e homens não desfrutam das mesmas condições de trabalho, das mesmas oportunidades, que existe uma hierarquia e relações desiguais pautadas no gênero aí, que vão produzir questões como a divisão sexual do trabalho, que seria aquela atribuição de tarefas específicas para homens e para as mulheres, e ao mesmo tempo essa divisão sexual do trabalho vai ser uma ferramenta para a manutenção dessas relações desiguais de gênero. Então a gente tem aqui uma relação dialética. Essas relações desiguais de gênero, elas também são incorporadas pelo hábito científico, que está dizendo sobre aquelas leis e regras que os agentes incorporam, né, do campo científico e que dita suas ações. Esse hábito científico também vai incorporar elementos de segregação horizontal, que é aquela divisão de mulheres e homens em áreas específicas do conhecimento, e elementos de segregação vertical, que seriam aquelas barreiras colocadas às mulheres para progredir na carreira, para ocupar espaços de poder e decisão. O hábito também vai determinar o nosso tipo ideal de carreira, que acaba sendo um tipo ideal masculino. Os homens seriam esse tipo ideal de cientista aqui, considerando que eles, pensando esses elementos da divisão sexual do trabalho, eles poderiam, por exemplo, atingir e cumprir com as exigências de uma maior produtividade. O hábitos também vai determinar a forma com que as relações são estabelecidas no campo e determinar também o regime de gênero, que seriam aquelas configurações institucionais ligadas ao gênero que a gente consegue observar nas instituições. Olhando para esses gráficos, nós observamos que as mulheres ocupam maiores percentuais entre aqueles mais jovens e no estágio inicial da carreira também como professora adjunta, e os homens, por outro lado, eles são os mais velhos e eles estão majoritariamente no cargo de titular no Centro de Ciências Agrárias. Isso nos mostra que existe uma renovação do corpo docente. Então, as mulheres que são maioria hoje no Centro de Ciências Agrárias, elas entraram recentemente, elas estão no estágio inicial da carreira, e elas estão como professor no cargo de professora adjunta. Mas por ser um centro historicamente masculinizado, mesmo com essa inserção recente, isso ainda não foi suficiente para que a gente conseguisse observar percentuais significativos, mesmo um equilíbrio de homens e mulheres nesse centro de ciências.
Sobre a distribuição da produtividade por Estado Civil, nós observamos que o Estado Civil ele não vai impactar na produtividade de mulheres, porque as mulheres casadas elas publicam praticamente na mesma medida nos grupos que mais e menos publicaram. Já os homens casados, eles vão apresentar uma produtividade muito mais significativa que os homens solteiros. Então, o Estado Civil ele impacta, de certa forma, na produtividade de homens. Olhando para a média de artigos publicados por ordem de autoria, a diferença das médias ela é muito menor para as publicações como primeiro autor. Mas à medida que a gente parte para segundo, terceiro autor, essa diferença das médias aumenta e a média de homens, de publicação de homens também aumenta. Isso sinaliza para a gente que os homens eles publicam mais em parcerias, então eles se mostram também mais dependentes dessa rede de parcerias para publicarem artigos. Olhando para as médias de orientações, nós observamos que as mulheres orientam menos que os homens e orientam de forma mais equilibrada homens e mulheres. Já os homens, eles orientam mais e orientam de forma muito mais significativa outros homens. Para as publicações, para as parcerias de publicações, é a mesma coisa. As mulheres publicam praticamente na mesma medida com homens e mulheres, e os homens publicam de forma muito mais significativa com outros homens. Então, pensando nessas redes de parcerias, a rede de parcerias dos homens, ela é muito mais significativa para eles, eles se mostram mais dependentes dessa rede de parcerias, e ela também se estrutura, né, em outros homens, ela é centrada em outros homens. Sobre a distribuição percentual das bolsas de produtividade por nível, nós observamos que as mulheres elas são maioria nos níveis 2 e 1D, que são os níveis iniciais da bolsa, e à medida que o nível aumenta, as mulheres vão se tornando mais escassas. Essa é uma tendência apontada pela literatura, é também um exemplo de uma segregação vertical na distribuição das bolsas de produtividade. A partir desses dados, nós concluímos, então, que o CCA ele passa por uma renovação do corpo docente, é um cenário otimista, então, nós temos mais mulheres entrando nesse centro de ciências, mas que essa diferença percentual que nós observamos inicialmente, ela vai se justificar mais por elementos de uma segregação horizontal, que seria essa ausência histórica de mulheres no centro de ciências, que mesmo com exceção recente, não foi suficiente para que a gente observasse esse equilíbrio. Que as redes de relações elas são gendrificadas e elas vão determinar a produtividade, então as redes de relações elas se mostraram muito significativas para você ter uma produção mais alta, e elas se mostraram também pouco permeáveis às mulheres, já que as redes de parcerias dos homens são construídas também com outros homens, né? E que o Estado Civil ele não impacta a produtividade de mulheres, assim, embora os homens casados eles vão publicar mais. Essas são as referências que nós utilizamos. E obrigada, agradeço ao FV, ao CNPq e ao GERAR, grupo de pesquisa que o FAO fez parte durante o período de execução da pesquisa. E agradeço a você também por assistir até aqui.